Primeira questão. A placa de regulamentação indica que a área, via ou faixa, a gente olha para a placa, ela tem um caminhão desenhado, né? Beleza. O item A, impede a circulação. Na placa não tem nenhuma proibição. Então não está impedindo nada. Dispensa já o item A de testa, joga. O item B, se destina à circulação exclusiva de caminhões do tipo furgão. Foi o que o item B fez. Ele especificou um tipo específico de caminhão. Nenhuma placa faz essa distinção. Dispensamos o item A, dispensamos o item B. O item C se destina exclusivamente para a circulação de caminhões. O item C está muito bom. Falou só que é para andar caminhão. E o item D se destina à circulação de veículos de transporte de produtos perecíveis. Ele especificou um produto de transporte perecível. Então não tem essa especificação. Primeira, item C. C de casa. Se destina exclusivamente para a circulação de caminhões. Então, se tiver um pouco de atenção, dá para ganhar a questão, pessoal. Diante da placa de regulamentação, a placa tem uma proibição, tem uma seta aqui à frente e virou à esquerda. Então, é alguma coisa relacionada a proibido virar à esquerda. Qual deve ser a ação do condutor? Ele não pergunta o nome da placa, ele perguntou a ação. O item A, deve virar à esquerda? Não, é uma proibição de virar à esquerda. Dispensa o item A. O item B, não deve virar à esquerda? Está muito bom o item B. O item C, não deve virar à direita? Lá não tem nada para a direita, lá é para a esquerda. Dispensa o item A, dispensa o item C. O item D, deve virar? Lá é uma proibição, então não tem nada a ver com deve. Então, segunda, item, não deve virar à esquerda, item B de bola. Segunda, item B de bola. Terceira, diante da placa de regulamentação, a placa tem a letra E relacionada a estacionamento. Tem duas proibições. Basta descobrir quais são. Qual deve ser a ação do condutor? O item A, pode colocar o veículo. A placa é de proibição e começou com pode colocar, está errado. O item B, pode colocar o veículo. A placa é de proibição começou com pode colocar, está errado, né? O item C, pode colocar o veículo. O item D, em nenhuma hipótese pode parar, primeira proibição, ou estacionar, segunda proibição, o veículo na extensão da via indicada pela sinalização. Então, terceiro, item D. Quarta, diante da placa de regulamentação, a placa tem uma seta para frente e para a direita. Então, siga em frente ou siga à direita. Qual deve ser a interpretação do condutor quanto ao sentido de circulação dos veículos? O item A é proibido? A placa não tem nenhuma proibição, dispensa o item A. O item B é obrigatório seguir em frente, tá beleza, ou à esquerda? Não, lá diz em frente ou à direita. C é obrigatório seguir à esquerda? Lá diz em frente ou à direita. O item D é obrigatório seguir em frente ou à direita? Pronto, show. Quarta, item D. Quinta, diante da placa de regulamentação, na placa tem um retorno e tem uma proibição. Qual deve ser a ação do condutor? Item A, deve retornar? Não, ali é proibido retornar à esquerda. O item B, não deve virar à direita? Ali é um retorno. O item C, deve virar? Ali é uma proibição. E o item D, não deve retornar na via. Seria mais correto se fosse não deve retornar à esquerda, mas como dos quatro itens, o item D é o mais correto, não deve retornar na via. Quinta, item D de dado. Sexta, a placa de regulamentação, ela está apontando ali na diagonal, apontando para a diagonal direita. Ela indica
O item A, início de trecho em declive na via? Não. Passagem obrigatória à direita? Tá muito bom. C, sentido proibido? Não tem nenhuma proibição. D, conversão à direita? Não tem nenhuma curva. Sexta questão, item B, passagem obrigatória à direita. Professor, Pode falar. um momento. Eu só queria saber se eu sou o único que está tendo dificuldade de ouvir o que você fala. Parou muito, Chiane. É todo mundo ou é só o colega aí? O resto também está com dificuldade de me ouvir? Não, Aqui tá tranquilo. normal. Aqui tá normal. Tá normal aqui. Então, irmão, tu vai ter que sair. Tá ok também. Tá Ótimo, professor. Vai ter que sair e entrar novamente, beleza? Porque como é só você, eu não posso fazer nada. Se fosse todo mundo aí, eu tinha que sair e voltar, beleza? Então, posso continuar? Pode. Pode. Show. Sétima. A sinalização vertical é classificada de acordo com sua função, compreendendo os seguintes tipos. Item A. Ele quer a classificação na sinalização vertical. É regulamentação, advertência, indicação. Sétima, item D de dado, regulamentação, advertência, indicação. O item A diz que é placa, marcas de solo, é horizontal, dispensa. O item B, placas de proibição, marcas de solo, é horizontal, dispensa de novo. O item C, regulamentação, gestos do agente, é sinalização gestual, dispensa de novo. Ele só queria saber sobre as verticais. Regulamentação, advertência, indicação. Oitava, diante da placa de advertência, olhando para a placa, ela é uma curva fechada. Se é fechada, vai aparecer a palavra acentuada. Ela tem duas curvas. Vai aparecer as palavras curva em S. Então, a primeira curva é para a direita, curva acentuada em S à direita. O condutor deve reduzir a velocidade, pois a via apresenta a pista sinuosa. Pistas sinuosas são 3 ou mais curvas. Só tem 2, dispensa o item A. B. Curva acentuada à esquerda. A curva lá, a primeira curva é para a direita. E a gente sempre lê a placa de baixo para cima. Dispensa o item B. Curva acentuada em S à direita. Tá batendo. Vamos ver o D. Estreitamento. Não tem estreitamento ali não. Oitava, item C de casa. Nona, as placas, aí tem um telefone, tem um garfo e uma colher, e tem um trem vindo de frente, né? São indicação de serviço. Elas indicam respectivamente nessa ordem, tem que ser na ordem, os seguintes serviços. A, B, C e D disseram que o primeiro é serviço telefônico, então não tem nem o que pensar se os 4 confirmaram isso, né? Já o garfo e a colher, o item A está dizendo que é um hotel, enquanto B, C e D diz que é um restaurante. Não tem nem o que pensar, um restaurante. O que vai decidir agora, o A já foi dispensado, o que vai decidir é o trem. Item B, pronto-socorro, tem nada a ver com trem, dispensa o item B. O item C, terminal rodoviário, tem nada a ver com trem, dispensa o item C. Sobrou o item D, terminal ferroviário. Então, nona, item D de dado. Décima, as placas. Aí tem ali um ônibus de frente. Cuidado para não confundir quando ele está de lado. De frente é uma coisa, de lado é outra. Tem um pneu, tem a letra I e tem ali 2 caras dando um soquinho ali, né? São placas de indicação de serviço. Elas indicam respectivamente, tem que ser na ordem, os seguintes serviços. O primeiro lá, o item A diz parada de ônibus. Não, ali não é parada de ônibus, é um terminal rodoviário, porque o ônibus está de frente. Parada de ônibus, o ônibus está de lado. O item B, terminal rodoviário, está batendo. Vamos para o próximo. Pneu, né?
Pneu é alguma coisa relacionada a um borracheiro, borracharia. Só que o item B disse que era serviço mecânico. Está dispensado o item A, dispensado o item B. O item C, terminal rodoviário, está batendo. Borracheiro está batendo. O I, informação turística, também está batendo. E por último, pedágio. O cara na cabine cobrando o dinheiro do cara do carro. O item C está batendo. O item D, restaurante, já começou errado. Então, 10ª, item C de casa. 11ª, diante da placa de advertência, a gente vê ali o carro, está saindo umas pedrinhas do pneu, alguma coisa relacionada a cascalho. O condutor deve estar alerta devido o item a obras na pista com risco de acidente, ali é cascalho. O item B, a possibilidade de alagamento da via, alagamento é água, ali é cascalho. Dispensa o item A, dispensa o item B. O item C, a área com riscos de acidente por possibilidade de cascalho na via, foi o primeiro item que falou em cascalho. Então até agora ele está no páreo. E o item D, a pista irregular. Pista irregular, aquele chocolate lance, né? Então, 11ª, única que falou em cascalho, item C de casa. 12ª, a placa de regulamentação. Professor, a questão 10, está desatualizando. Na 10, vai ser parada de ônibus no seu material com o terminal rodoviário. Mas tu podia falar só um pouquinho mais devagar para me entender, pode ser, irmão? Questão 10. A questão 10, o material está desatualizado. Na 10 tem que ser parada de ônibus. Quanto deve ser terminal rodoviário? Alguém entendeu o que ele disse? Por favor. Na questão 10, O que é que tem? a alternativa C, no material, está desatualizado. O que eu mandei para O seu vocês material tá diferente, é? terminal rodoviário, enquanto no material, no slide, tem parada de ônibus. No slide está dizendo que ali é uma parada de ônibus? É isso que está dizendo? Isso. Vamos lá abrir o slide lá para ver. Deixa eu procurar aqui só um minuto aí, irmão. É isso aqui que tu tá falando? É esse aqui, irmão? Tá igual de vocês aí? Ou tá diferente? Tem alguém aí? Tem, eu acho que ele só não está escutando. Que o parada de ônibus é esse aqui, ó. O ponto de parada é esse aqui, ó. O ônibus de lado, ponto de parada. O meu também tá igual do senhor também. Tem nada diferente, não. E aqui O tem. meu também está da mesma forma. E aqui é terminal rodoviário, que é o ônibus de frente. Vamos colocar aqui para ver, peraí. Só um minuto, pessoal. Deixa eu ver. Tá aqui a questão. Então, eu acho que ele se enganou, talvez, né? Na minha apostila, o que muda o terminal é só uma casinha em cima do ônibus. Aí é terminal rodoviário, mas é a mesma coisa. O ônibus de lado é ponto de parada. Beleza, então. Então, só um engano, né? Nós estávamos na 12ª, eu acho, né? Professor, deixa eu ir no 10. Ó, no meu material,
Coloca lá na 10%. Cara, é porque tu fala um pouco, acho que é o fone, eu não, desculpa, eu não entendo direito. O material dele Coloca lá diz na isso, né? questão 10, professor. Só para comparar aqui. Ó, pronto. No meu material, Qual é o teu a material? É o que eu alternativa mandei, C irmão? tem parada de ônibus. O teu material é o que eu mandei? Não, né? Eu Professor, baixei um aqui nesse no... slide que o senhor passou, tem lá em cima, tem a placa vermelhinha, eu acho que ele deve estar falando dessa. Não. É a questão mesmo. No meu material, essa que eu baixei aqui, Ah, tu a baixou de algum, alternativa C tu baixou de algum canto? não começa com terminal rodoviário. Tem parada de ônibus. E ainda está cortando o item D. Mas tu baixou de onde esse material, irmão? Do grupo, professor. A não ser que tenham colocado 2 lá. Então, é o material que eu mandei trocado, então, né? É assim? Isso. Pronto, eu peço desculpa então, irmão, ó. Vou procurar aí e mandar o outro, beleza? Pode ser? Beleza. Tranquilo. Vou mandar o outro, então. Assim que eu terminar aqui, beleza? Porque pelo jeito eu mandei em 2 materiais diferentes, eu acho. Foi 2 material, porque eu vi também que no meu ele estava cortado, entendeu? Não tinha Tô letra entendendo, tô B, só entendendo. tinha até a letra C. Pois faz o seguinte, vamos anular essa questão 10, beleza? Já que tem material de um jeito, material do outro, beleza? Porque não tinha a letra C, entendeu? Lá nem C nem D, só tinha A e D. Vixe. Ou então eu devo ter Não trocado, eu tinha não C e sei. D. Eu marquei a alternativa. Isso é da 10, né? Tá falando você? Aí eu peguei e nem marquei nada, porque parada de ônibus é um ônibus do lado. Pois Aí vamos eu fazer o tava fazendo seguinte, alguma coisa. a gente elimina a questão 10. Tá fechado aí? Ok. Pronto, a gente elimina ela. Foi mal aí, eu não tava entendendo, é porque eu acho, não sei se as caixas de som aqui não estão muito legais, aqui se eu troco as caixas de som, fica um pouco abafado o som. Então nós vamos ver se dá tempo de terminar. Se não terminar hoje, a gente termina amanhã, beleza? Então, 12ª, a placa de regulamentação. Aí tem aqui um círculo, né? E tem uma diagonal vermelha de proibição. Só tirar isso aqui no meio. Pronto. A placa de regulamentação é uma seta para frente e uma proibição, né? Proibido ir à frente, ou proibido passagem à frente, ou no sentido proibido, né? Estabelece como condição obrigatória para os condutores a proibição de, o item A, virar à direita, lá é uma seta para frente, né? Dispensa o item A. O item B, estacionar na via, não tem nada a ver com estacionamento, não tem a letra E. O item C, virar à esquerda, não tem nada sobre virar ali, é uma seta para frente. O item D, a proibição de seguir em frente. Então, 12ª, item D de dado. Décima terceira, diante da placa de advertência, aquele desenhozinho ali do ônibus que tem uma antena, aquele desenhozinho ali é da placa bonde, beleza? O condutor deve estar alerta, pois na via há circulação de bonde. 13ª, item C. Décima quarta, diante da placa de regulamentação, lá tem um pedestre e tem uma proibição. Qual deve ser a ação do condutor? O item A, deve se preocupar, pois a passagem de pedestres é permitida. A passagem de pedestre lá é proibida, dispensa o item A. O item B, não deve se preocupar, pois a passagem de pedestres é proibida. A passagem de pedestre é até proibida, mas essa questão que não deve se preocupar não ficou legal.
Dispensamos o item A, o item B está aí mais ou menos. O item C, manter a atenção na presença de pedestres na via. Tá legal. Apesar de proibido o trânsito de pedestres. O item C já está melhor do que o item B. Ó. Então dispensa o item B. Vamos dar uma checada aqui no D. Não há necessidade de manter velocidade compatível com o local. O item D não tem nada a ver. Dispensa o item D. Sobrou o item C de casa. 14ª, item C. Décima quinta, diante da placa de advertência, a gente olha ali para a placa, ó, ela tem dois sentidos, né? Uma seta para cima, uma para baixo, e ela tem ali o fim de um canteiro central. A gente sempre lê a placa de baixo para cima, ali é o fim do canteiro central. O condutor deve estar alerta, o item A, ao fim da pista dupla à frente. Pista dupla é uma pista dividida pelo canteiro, né? O item A está no páreo. B, ao início da divisória, ali não é o início, ali é o fim. O item C, ao final do túnel, ali não é túnel, é um canteiro central. Dispensamos o item B, dispensamos o item C. E o item D, a entrada e saída única de veículos na via à frente, tem nada a ver o item D. Sobrou o item A, 15ª, item A. Décima sexta, diante da placa de regulamentação, tem ali uma curva para a direita e tem uma proibição. Qual deve ser a ação do condutor? Alguma coisa relacionada a proibido virar à direita, né? O item A, não deve virar à esquerda. Lá não tem nada a ver com o lado esquerdo. Dispensa o item A. O item B, não deve virar à direita. O item B está no páreo. O item C, deve virar à esquerda. Ali é uma proibição, dispensa o item C. O item D, deve virar à direita. Ali é uma proibição. Então, não deve virar à direita é a resposta. 16ª, item B de bola. Décima sétima, diante da placa de advertência, tem dois triângulos, um em cima do outro, numa placa amarela. Dois triângulos em cima do outro, altura. A placa amarela vai aparecer a palavra limitada, né? O condutor deve estar alerta quanto ao item A, a altura máxima do veículo, com ou sem carga, pois a via à frente tem limitação de altura. O item A está bom. O item B, largura, dispensado. C, peso, dispensado. D, peso, dispensado. Sobrou o item A. Ideia também que ganha um dia. 18ª, qual o nome da placa? Vocês devem ter cuidado, porque eles vão colocar aí pegadinhas, né? Como tem ali o vento para a direita, eles colocam vento à direita. Eles colocam vento forte. Cuidado, vento forte. Mas o nome dessa placa aí é vento lateral, né? Vento lateral. Parece inofensivo, mas até aqui mesmo, na época de agosto, setembro, outubro, o vento fica mais forte. Quem anda de carro nem sente tanto não, mas quem anda de moto em um local bem aberto, você sente o vento empurrando, pessoal. Você sente o vento empurrando para a lateral, interessante, sabe? Para quem anda de carro, ele não entende não, mas para quem anda de moto, é interessante. Então, 18ª, item B de bola. Então aí deve ser um local aberto que tenha muito vento realmente, né? Aí é um aviso, né? Para os motociclistas e até para os ciclistas. 19ª, qual o nome da placa? É uma placa de indicação, né? O item A, hotel. O item B, motel. Item C, hostel. E o item D, cama. Essa cama, pessoal, ela significa hotel, né? 19ª, item A de avião.
20ª, qual o nome da placa? Cuidado para não confundir essa placa com lombada ou com lombada, e tem outra que é parecida. Cuidado para não confundir, pessoal. O nome dessa placa aí é alfândega. O item A tem contramão, o item B, posto de fiscalização. Professor, Pode falar, irmão. só para lembrar, assim, que eu também esqueci, da alfândega é que fica nas fronteiras, né? Pronto, a alfândega fica nas fronteiras e em aeroportos internacionais. Quando você vem de outro país, né, você meio que tem que passar pela alfândega e o que você estiver trazendo vai ser fiscalizado, né? Quando você vem pela fronteira, por exemplo, você vem do Paraguai, lá é por amostragem, pela sorte, porque o fluxo é muito grande, é pela sorte. Eles pegam um carro sim, um carro não, um ônibus sim, um ônibus não, e vão fazer a fiscalização. Quando você vem de avião, você tem que pegar uma fila gigantesca, e passar pela alfândega para ser fiscalizado o que você vem trazendo, né? Se você trouxer um valor maior do que o que é acordado entre os países, você ou tenha seus bens retidos ou você paga uma taxa lá. Pronto, eu vinha... Assim, entendi. Beleza? Eu tinha esquecido, aí eu tava com dúvida. Tranquilo. Então, 20ª, item C de casa. Vigésima primeira, qual o nome da placa? Lembrando que a placa amarela avisa algo que vem à frente, né? É um alerta, é uma advertência. O próprio nome da placa é placa de advertência, né? Nas cores amarela e laranja, né? E tem a parada obrigatória. Parada obrigatória é o nome de uma placa de regulamentação, aquela que tem o formato de um octágono e no meio dela tem escrito pare, né? O item B, pare, é o mesmo nome que tem na placa, é uma pegadinha, né? O item C, parada obrigatória à frente, é a resposta. O item D, pare obrigatoriamente, foi só para preencher mais um item. Então, 21ª, item C de casa. Vigésima segunda, qual o nome da placa? A gente olha para a placa, tem ela ali como se fosse, parece mais uma corneta, né? Mas ela simboliza a buzina, né? E ela tem uma proibição, que é aquela diagonal vermelha ali. O item A, proibido acionar buzina. O item B, proibido acionar buzina ou sinal sonoro. O item C, proibido acionar sinal sonoro. E o item D, proibido apertar a buzina. Então, o nome dessa placa é proibido acionar buzina ou sinal sonoro. 22ª, item B de bola. Vigésima terceira, qual o nome da placa? Aqui na placa, pessoal, elas têm o mesmo sentido, ó, as setas. E esse desenho aqui simboliza o canteiro central. A gente sempre lê a placa de baixo para cima. Sempre lê a placa de baixo para cima. Só me liga quando eu estou ocupado. Então, mesmo sentido, as setas e o canteiro central. Como a gente lê a placa de baixo para cima, a gente está vendo ali o fim do canteiro central. O fim do canteiro central. Deixa eu mostrar aqui o canteiro central. Eu gosto muito de associar imagens. Eu acho que quando eu mostro para vocês fica mais difícil de vocês esquecerem. Então, pronto. Eu acho muito parecido com esse canteiro central em específico aqui. Peraí, só um minuto. Pronto. É esse tipo de canteiro central aqui, ó.
Então, o item A, pista dividida, está aqui um canteiro central e tem o mesmo sentido aqui. O item B, início de pista dupla, fim de pista dupla. O fim de pista dupla... Professor, estou escutando muito baixo o áudio do senhor. Todo mundo está escutando baixo ou só a Fabiana? Não, eu tô ouvindo tranquilo. Então, pessoal, 23ª Também tá normal. ficou o item A, pista dividida. Não esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Muito obrigado pela força.